Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça conosco nesta noite e sempre. Gratidão ao amigo e irmão Antônio, que nos fez o convite. E hoje eu sou um cidadão que gosta de acordar cedo, sertanejo, 4 horas da manhã, quando eu abri, aí tinha lá: meu irmão, temos uma missão para você. Topa? Na hora, eu topei na hora, não quis nem saber qual era o tema. Eu agradeço demais, Antônio, porque com essa motivação que nos faz se empolgar, estudar mais, quando a gente é incumbido de fazer a apresentação. Bom, esta semana, né, hoje é quinta, amanhã é sexta, tem a São Inácio com o Livro dos Médios, o estudo, mas essa semana eu gostaria de registrar a gratidão, né, e a felicidade das lives desta semana, o Cláudio, falando do Eurípides Barçanufo, do Mestre Jesus, de suas encarnações, de Eurípides, reencarnações, me veio no coração aquele sentimento de gratidão, de ter esse espírito tão iluminado como um mentor lá do nosso grupo, né, o GESEB, me deixou muito feliz mesmo. Queria compartilhar com vocês, eu acho que a todos, e a mansidão com que Cláudio nos fez a apresentação foi show. E ontem o irmão Inácio, com a sua, falando sobre o espiritismo, né, e o papel dos espíritos nesta pandemia, de como nós devemos agir como espíritas, né, muito bom também. E hoje nós vamos estudar o capítulo 9, né, dando sequência, continuidade ao estudo das bem-aventuranças. Estudaremos hoje esse capítulo, bem-aventurados que são mansos e pacíficos, né? Eu tinha registrado na outra oportunidade que eu apresentei, que são vários capítulos, né? O capítulo 5, nós vimos bem-aventurados aflitos. No capítulo 6, estudamos o Cristo Consolador, né? No capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito. No capítulo 8, bem-aventurados que têm puro coração, né? E eu gostaria de registrar que eu sou muito jovem no estudo da doutrina. Eu sempre busquei ter uns livros, sempre abri, vi alguns textos, algumas coisas que me chamavam a atenção, mas eu nunca tinha feito esse estudo sistematizado. E até hoje eu agradeço demais a Antônio, a Marquinho, que tanto insistiram e me convidando para participar. Obrigado a vocês. E, portanto, eu sou um aprendiz, assim como todos daqui, né? Há 5 meses, exatamente 6 meses praticamente, que nós estamos, comecei em abril, de que efetivamente eu aprendi a fazer o estudo da doutrina de forma sistematizada. E agradeço a todos vocês e a espiritualidade por essas oportunidades. Bom, eu vou fazer a leitura, vou fazendo alguns comentários, ao final trarei 2 textos complementares, simples e curtos também. Bom, capítulo 9, bem-aventurados que são mansos e pacíficos, né? Nós vamos ver as injúrias e violências, instruções dos espíritos, a afabilidade e a doçura, a paciência, a obediência e resignação e a cólera. Nós veremos o capítulo inteiro hoje, né? Ele é curto, são 10 itens, mas eu vou fazer questão de ler todos eles em função da própria didática, né, do livro, que já nos dá um entendimento bacana. E só complementando, depois do capítulo 10, vamos ver os bem-aventurados que são misericordiosos, né?
Como eu falei, eu vejo a questão das bem-aventuranças, para mim, me faz lembrar muito a convocação de Jesus para nossa transformação moral, né, e nossa reforma íntima, dois temas muito difundidos na nossa doutrina. E eu sinto esse chamamento para esses tópicos de que as bem-aventuranças, elas têm tudo a ver com essa reforma, com essa transformação de nós mesmos, né? Bom, vamos começar por injúrias e violências. Item 1, bem-aventurados que são mansos, porque possuirão a terra. Mateus, capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados pacíficos, item 2, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 9. E o item 3, ouvistes o que foi dito aos antigos: não matareis, e quem quer que mate merecerá ser condenado pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão merecerá ser condenado ao juízo. Que aquele que se disser a seu irmão, raca, merecerá ser condenado pelo conselho. E aquele que lhe disser, és louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Duro, né? Essa frase. Mateus, capítulo 21, versículos 20, aliás, capítulo 5, versículo de 21 ao 22. E eu faço a primeira observação, né, sobre raca. Aqui, inclusive, mais na frente, Kardec nos fala, né, eu pegando a Bíblia, né, isto raca significa também imbecil, né, Kardec fala aqui que não vale nada, aquilo que não vale nada, né, só lembrando, a cólera, né, diferente da doença física, né, é uma doença da alma, é a ira, né, o sentimento de violência, violenta oposição contra quem prejudica, aqueles que nos prejudicam ou nos amolestam, né? Também sobre esse juízo, né? O conselho ou sinédrio era o Supremo Tribunal de Justiça dos Judeus, era o nosso STF, julgava as causas mais importantes, né? E eu trouxe essa palavra aqui, gena, que a gente vê muito na Bíblia, aqui, apesar de não ter no texto, né? Era um local perto de Jerusalém, onde se queimavam as imundícies. Está na Bíblia dando essa explicação. Por isso a palavra gena tornou sinônimo de inferno, né? Então, merecerá ser condenado ao fogo do inferno, que fosse, né, queimado as imundícies lá na Gena, né, que era um vale perto de Jerusalém. Bom, no item 4, Kardec começa nos dizendo: por estas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da doçura uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até toda a expressão descortês para os seus semelhantes, para com os semelhantes. Raca entre os hebreus eram termos desdenhoso que significava homem que não vale nada e se pronunciava cuspindo e virando a cabeça para o lado. Vai mesmo mais longe, pois ameaça com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão, és louco. É evidente que aqui, como em todas as circunstâncias, a intenção agrava ou atenua a falta. Mas é que pode uma simples palavra revestir-se de tamanha gravidade para merecer tão severa reprovação? É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e de caridade, que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. É que constitui uma tentada benevolência recíproca e a fraternidade. É que entretém o ódio e a animosidade. É, enfim, que,
Depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Bom, eu fiz um resumo deste item especificamente, né? Kardec nos traz dizendo que Jesus faz da brandura, da moderação, da mansidão, da afabilidade e da doçura uma lei, né? Por isso que eu me refiro que todas essas palavras, ela tem tudo a ver com reforma íntima, né? Com reforma moral. Condena a violência, né? A cólera, que a gente já citou, e as expressões descorteses para com os seus semelhantes, né? Então, esse cuidado que a gente tem que ter em a raiva, né? O ódio nos traz muito essa vontade, esse desejo da gente soltar o verbo, né? Segundo Kardec, toda palavra ofensiva denota um sentimento contrário à lei de amor e caridade, né? Enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão, né? E aí, a gente só revendo essa passagem, né? Quando Jesus nos fala de que todos os mandamentos, ele não veio destruí-los, pelo contrário, né? Ele veio fazer cumpri-los, ajudar a cumpri-los, e ele diz que todos eles se resumem exatamente a dois, né? O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, né? Daí, na minha modesta interpretação, de ver essa bem-aventurados que são mansos e pacíficos, exatamente porque nosso grande objetivo e nossa lei maior como cristão é amar o próximo como a nós mesmos, né? Vamos para o item 5. E no item 5, que queria Jesus dizer com estas palavras? Bem-aventurados que são mansos, porque possuirão a terra, já que ele mesmo havia recomendado aos homens que renunciassem aos bens deste mundo, e lhes tendo prometido os do céu. Enquanto aguarda os bens do céu, o homem tem necessidade dos da terra para viver. Jesus apenas lhe recomenda que não ligue a estes últimos mais importância do que aos primeiros. Por aquelas palavras, o Cristo quis dizer que até agora os bens da terra são tomados à força pelos violentos, em prejuízo dos que são mansos e pacíficos, que a estes falta muitas vezes o necessário, ao passo que aos outros tem o supérfluo. Promete que a justiça lhes será feita assim na terra como no céu, porque serão chamados filhos de Deus. Quando a humanidade se submeter à lei do amor e da caridade, deixará de haver egoísmo, o fraco e o pacífico já serão explorados já não serão explorados nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal será a condição da terra quando, de acordo com a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela se houver transformado em mundo feliz, em virtude do afastamento dos maus. Olha aí na nossa transição, né? Falando um pouco sobre isso. E sobre esse item 5, também eu fazendo a pesquisa lá nesses itens na Bíblia, né, fala que os mansos possuirão a terra. Essa promessa encontra-se no Salmo 36, versículo 11, né? E significa que os mansos gozarão a felicidade preparada para os seus escolhidos. Jesus faz uma recomendação, né? Ele, sobre esse breve resumo que eu fiz do item 5, ele faz uma breve recomendação, nos alertando que os bens do céu são mais importantes do que os bens da terra, mesmo reconhecendo, como é dito por Kardec, que os bens da terra são necessários para a nossa sobrevivência. Óbvio, né? Cristo quis dizer, segundo Kardec, que até agora os bens da terra são tomados à força pelos violentos,
em prejuízo dos que são mansos e pacíficos. E aí ele continua, né, quando a humanidade submeter a lei de amor e caridade, deixará de haver egoísmo. O fraco e o pacífico já não serão explorados e esmagados pelo forte e pelo violento. Tal será a condição da terra, de acordo com a lei do progresso e a promessa de Jesus. Nós vemos demonstrações diárias, e eu, como bancário, trabalhando 36 anos em banco, conheci o que é o materialismo e o capitalismo selvagem, né? Que ainda impera, infelizmente, no nosso meio. Vi muito, né? Eu gosto, né? Vale quem tem. Né? Quanto, às vezes, a gente não percebe claramente e quantos não olham para esse item dessas pessoas, né? De que vale o que elas têm. Às vezes a gente vê, comparativamente com uma pessoa simples, muito mais cheia de misericórdia, de Deus dentro de si, do que essas pessoas que têm muito. Né? Os mansos, os pacíficos, são muitas vezes criticados e julgados. Eu, particularmente, apesar de ser, às vezes, na maioria das vezes, das minhas imperfeições, muito impaciente, eu sou uma pessoa que gosto muito da conciliação, da mansidão, de pacificar conflitos, e apesar de entender que o conflito, eles, na maioria das vezes, são benéficos, né? O conflito, quando ele é bem trabalhado, ele nos traz ganhos, especialmente em ambientes de trabalho, isso agrega bastante. Temos apenas que gerenciar esses conflitos. E a gente sabe de que eu, particularmente, já fui muito criticado no próprio banco, quer dizer, rapaz, você tem que agir de outra forma. E graças a Deus eu venci dessa forma e quero continuar me aprimorando nisso, porque eu acho que nos deixa mais em paz com nós mesmos, né? Dinheiro, bem, posse, significam poder, né? A gente vê muito isso, que se relaciona muito à questão do poder, à questão da riqueza, dos bens, né, do dinheiro. Isso tudo traz um sinônimo de arrogância. É difícil a gente ver uma pessoa possuidora desses bens, ricas, né, que não sejam arrogantes. Muito difícil, raramente. Os materialistas sempre querem mais e mais. Né? Ele faz do dinheiro mais dinheiro e assim por diante. Difícil ver um rico caridoso, infelizmente. Infelizmente, a gente tem muito poucos exemplos disso. Tem um ditado popular que eu trouxe aqui, para mim também, para complementar esse item 5. Quem quer saber o caráter de um homem, de uma pessoa, dele dinheiro e poder. E a gente percebe, eu vi muito isto nessa jornada de 57 anos, nesta encarnação, isso, né? Bom, vamos passar agora para as instruções dos espíritos, né? E tem lá na frente, eu vou precisar da participação de Manelzinho na interpretação aqui de um nome do espírito francês. Brincadeira, Manel. Instruções dos espíritos. Item 6, a afabilidade e a doçura. Só um minutinho, por favor. A benevolência para com os seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são as suas formas de manifestar-se. Entretanto, nem sempre se deve confiar nas aparências. A educação e as relações mundanas podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. Quantos existem cuja fingida bonomia não passa de máscara para o exterior, de uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores. A gente vê demais isso. O mundo está cheio dessas criaturas que têm o sorriso nos lábios e o veneno no coração.
que são brandas desde que nada as aborreça, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando falam pela frente, transforma-se em dardo peçonhento quando estão por trás. São os falsos, né? Que nós vemos todos os dias, convivemos, inclusive. A essa classe também pertencem esses homens de exterior benigno que, tiranos domésticos, fazem que suas famílias e seus subordinados lhes sofram o peso do orgulho e do despotismo, como se quisessem compensar o constrangimento que, fora de casa, se impõe a si mesmo, não se atrevendo a usar de autoridade para com os estranhos, que os chamariam à ordem, querem pelo menos fazer-se temido daqueles que não lhes podem resistir. Envaidecem-se de poderem dizer, aqui mando e sou eu obedecido, sem se darem conta de que poderiam acrescentar, e sou detestado, né? A gente vê muito isso, principalmente ele cita aqui, o Lázaro, o Espírito Lázaro, exatamente sobre essas circunstâncias que a gente costuma ver desse tipo de gente no seio das famílias, né? Aqui em casa, pelo menos, quem manda é minha mulher, eu só faço obedecer, ao contrário. Não basta que dos lábios manem leite e mel. Se o coração de modo algum lhes está associado só à hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas nunca se desmente. É o mesmo tanto em sociedade como na intimidade. Esse, além disso, sabe que se consegue enganar os homens pelas aparências. A Deus ninguém engana. Como eu citei, o Espírito Lázaro, Paris, 1861. Eu vou deixar para ao final, quando eu for fazer um complemento de uma leitura, tem uma passagem de Joana de Ângeles, né? Ela falando exatamente um pouco sobre isso, e também Emmanuel. Vamos para o item 7, a paciência. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, antes bendizei de Deus onipotente que, pela dor neste mundo, vos marcou para a glória do céu. Como seria bom que o amor nos transformasse, e normalmente somos obrigados, na maioria das vezes, a passar pelas dores para que esse desejo de mudança ocorra. Né? Sede pacientes, a paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Todavia, existe outra muito mais penosa e, por conseguinte, muito mais meritória, a de perdoarmos aqueles que Deus colocou no nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para provarem a nossa paciência. Olha que coisa maravilhosa, né? Que a doutrina nos traz, né? Que esse Espírito nos traz, e que a gente, na maioria das vezes, não percebe, dessa importância de enxergar, dessa resignação, né? Quando e isso acontece normalmente no nosso seio da família, quando alguns nos tira, né, a impaciência. É uma maneira da gente enxergar que bom que essas pessoas que cruzem nossos caminhos, para que a gente se melhore e se torne mais paciente. A vida é difícil, bem eu sei, compõe-se de mil nadas, que são as outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que as bênçãos são muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto
do que quando se curva a fronte para a terra. Coragem, amigos, o Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer um de vós, embora nada tivesse de que se censurar, ao passo que tendes de espiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, paciente, sede cristão. Essa palavra resume tudo. É de um espírito amiga. Aí vem Manelzinho. Eu vi, Manelzinho, a pronúncia como Leafré, 1862. Vamos para o item 8. Obediência e resignação. Também um ensinamento aqui. A doutrina de Jesus ensina, em todos os seus pontos, a obediência e a resignação. E a resignação, a cada dia a doutrina me trouxe isso assim de uma forma muito esclarecedora de como é importante a resignação para o nosso evoluir, né? E a gente já viu isso naquele capítulo Bem-aventurados os aflitos, onde a gente trata desse assunto com mais propriedade, com mais informação. Duas virtudes companheiras da doçura, né, no caso a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, embora os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é um sentimento da razão, a resignação é um consentimento do coração. Então, quando isso ocorre, nós nos transformamos, né, porque vem do âmago dos nossos corações. As duas constituem forças ativas, porque carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. O covarde não pode ser resignado, do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade material desprezava. Ele veio no momento em que a sociedade romana parecia nos desfalecimentos da corrupção. Tá bom dele vir novamente, né? Veio fazer que brilhassem no seio da humanidade deprimida os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Assim, cada época é marcada pelo cunho da virtude ou do vício que a devem salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Digo apenas atividade porque o gênio se eleva de repente e descobre por si só horizontes que a multidão somente verá mais tarde, enquanto a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos ao impulso que vimos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Ai do espírito preguiçoso, daquele que fecha o seu entendimento. Ai dele, porque nós, que somos os guias da humanidade em marcha, açoitá-lo-emos e forçaremos a sua vontade rebelde. Ou seja, vai ser pelo amor, pela dor, né? Por meio da duplação do freio e da espora, né? Ou, como eu falei, ou do entendimento, ou da cutucada mesmo, né? Toda resistência orgulhosa terá de ceder, cedo ou tarde. Bem-aventurados, no entanto, os que são mansos, pois prestarão ouvidos dóceis aos ensinamentos. Lázaro, Paris, 1863. E a cólera, né? Como nós falamos, esse sentimento de raiva, muitas vezes de ódio, né? Item 9. O orgulho vos leva a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. O que acontece então?
entregai-vos à cólera. Procurai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham ao bruto, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Procurai e quase sempre encontrareis como base o orgulho ferido. Não é o orgulho ferido por uma contradição que vos faz repelir as mais justas observações e rejeitar encoleirados os mais sábios conselhos? Até mesmo as impaciências que se originam de contrariedades muitas vezes puéreis decorrem da importância que cada um liga à sua personalidade, diante da qual julgais que todos devem curvar-se. E em seu frenesi, o homem colérico se atira a tudo, à natureza bruta, aos objetos inaminados, quebrando-os porque não lhes obedecem. Quantos a gente vê, né, quebrar a casa inteira porque alguém o contrariou? Se nesses momentos ele se pudesse observar sangue frio, teria medo de si mesmo, ou se acharia muito ridículo, que ele julgue por isso a impressão que deve causar aos outros, mesmo que não fosse pelo respeito que deve a si próprio. Deveria esforçar-se por vencer uma tendência que o torna objeto de piedade. Se pensasse que a cólera nada resolve, que ele altera a saúde e compromete até a vida, reconheceria ser ele próprio a sua primeira vítima. Mas outra consideração, sobretudo, deveria contê-lo, a de que torna infelizes todos que o cercam. Se tem coração, não lhe será motivo de remorso fazer que sofram os seres a que mais ama? E que pesar mortal se, no acesso de fúria, praticasse um ato que houvesse de deplorar por toda a sua vida? Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede que se faça muito bem e pode levar à prática de muito mal. Isto deve ser suficiente para induzir o homem a esforçar-se por dominá-la. O espírita, ademais, é instigado a isso por outro motivo, o de que a cólera é contrária à caridade e à humildade cristãs. Um espírito protetor, Bordeaux, 1863. E aí, me fez lembrar nessa passagem quantas vezes eu, particularmente, me arrependo de algum acesso de impaciência com o meu semelhante, com os meus próximos, mais próximos, e no dia seguinte me sinto na obrigação de pedir perdão. Então, traz como espíritas, nós devemos ter muito cuidado, porque a paciência é uma forma de caridade, né? E a humildade cristã é nosso guia, como a gente já viu aqui em vários momentos nesses estudos do Evangelho. Vamos para o item 10. Segundo a ideia muito falsa de que não lhe é possível reformar sua própria natureza, o homem se julga dispensado de fazer esforços para se corrigir dos defeitos em que se compraz voluntariamente ou que exigiriam muita perseverança para extirpá-los. Conforme eu falei, eu venho nas bem-aventuranças, nesse pouco tempo de estudo, de compreensão, de que Jesus nos conclama em todas elas a essa reforma indispensável para que a gente progrida, né? É assim, por exemplo, que o indivíduo inclinado à cólera quase sempre se desculpa com o seu temperamento. Eu acabei de citar o meu exemplo. Em vez de se confessar culpado, lança a culpa ao seu organismo, acusando a Deus dessa forma, se suas próprias faltas. É ainda uma consequência do orgulho que se encontra mesclado a todas as suas imperfeições. Certamente, há temperamentos que se prestam, mais que os outros a atos violentos, como há músculos
mais flexíveis, que se prestam melhor aos atos de força. Não acrediteis, porém, que aí esteja a causa principal da cólera, e convencei-vos de que um espírito pacífico, ainda que num corpo bilioso, será sempre pacífico, e que um espírito violento, mesmo num corpo linfático, não será brando. Somente a violência tomará outro caráter. Não dispondo de um organismo apropriado a lhe favorecer a violência, a cólera será concentrada, enquanto no outro caso será expansiva. E aí a gente vê algumas pessoas deficientes que trazem dentro de si eu já vi isso, que me chamou a atenção, dessas animosidades que muitos deles têm, né, dessa insatisfação, ao contrário de muitos que têm, né, e aí nós temos Gelmar em nosso meio, com toda aquela fragilidade do corpo, a gente percebe a sua doçura, né? O corpo não dá cólera àquele que não a tem, do mesmo modo que não dá os outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Olha que esclarecimento importante. A não ser assim, onde estariam o mérito e a responsabilidade? O homem deformado não pode tornar-se direito, porque o espírito não tem nenhuma ação sobre isso, mas pode modificar o que é do espírito, quando tem vontade firme para isso. A experiência não vos mostra espíritas, até onde é capaz de ir o poder da vontade, pelas transformações verdadeiramente miraculosas que se operam aos vossos olhos. Dizei, pois, que o homem só conserva vicioso porque quer permanecer vicioso, que aquele que queira corrigir-se sempre o pode. De outro modo, a lei do progresso não existiria para o homem. É um alemão, né, esse espírito, Hahnemann, e Paris, 1863. Desculpa a demora na leitura, mas ela é extensa. E eu vou trazer aqui para vocês, então, só para complementar especificamente as instruções dos Espíritos, essa passagem do livro Rejubila-te em Deus, de Divaldo Franco, né, pela nossa querida Joana de Ângeles. E ele é curtinho. A mansuetude é a conquista do esforço pessoal e da determinação para a conquista da autoconduta e da paz. Começa de tua parte o programa de transformação da humanidade em ti mesmo, sem permitir a tua contribuição seja perturbadora, aquele que impede o progresso geral. A mansuetude é irmã da paz. Mesmo que tenhas a percepção da serpente, mantém a mansuetude do pombo. Na montanha, Jesus tomou bem-aventurados os mansos, os pacíficos e humildes, elegendo-os como filhos de Deus. E o outro complemento é de Emmanuel, também curto o texto, rapidinho, que fala sobre a afabilidade e doçura, do livro Escrínio de Luz, psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier, por Emmanuel. No exercício da afabilidade e da doçura, que atrairá em teu favor as correntes da simpatia, compadece-te de todos e guarda, acima de tudo, a boa vontade e a sinceridade no coração. Não será porque sorrias a todo instante que conseguirás o milagre da fraternidade. A incompreensão sorri no sarcasmo e a maldade sorri na vingança. Não será porque espalhes teus ósculos com os outros que edificarás o teu santuário de carinho. Judas, enganado pelas próprias paixões, entregou o mestre com um beijo. Por outro lado, não é porque apregoas a verdade com rigor que te farás abençoado na vida. A irreflexão no serviço assistencial agrava as doenças e multiplica os desastres. Com a franqueza agressiva, embora tocada de boas intenções, não serás portador do auxílio que desejas, conseguindo gerar tão somente o desespero e a indisciplina. Não será com o elogio público ou com a acusação aberta que ajudarás ao companheiro. Quase sempre, o louvor humano é uma pedra no caminho
e a queixa habitualmente é uma crueldade. Sorrisos e palavras podem estar simplesmente na máscara, na alegria ou na dor, no verbo ou no silêncio, no estímulo ou no aviso. Acende a luz do amor no coração e age com bondade. Cultivemos a brandura sem afetação e a sinceridade sem espinhos. Somente o amor sabe ser doce e afável, para compreender e ajudar, usando situações e problemas, circunstâncias e experiências da vida para levar nosso espírito eterno ao templo da luz divina. Muito obrigado, Antônio, pela paciência, obrigado a todos. E eu repasso, Antônio, volta a palavra aí para o complemento dos irmãos aí. Parabéns, Marcelo, e a gente também acompanhando a tua evolução. Cada momento que você se apresenta, nós vemos esse crescimento intelectivo e essa compreensão dessas leis morais que estão te favorecendo e, por reflexo, favorecendo a nós mesmos. Então, foi muito bom, gostei, foi das melhores apresentações, ou a melhor apresentação que eu pessoalmente considero da tua parte, e fiquei muito feliz em ver você crescer nessa doutrina, no conhecimento e crescer na sua vida. Eu acho que uma coisa é relacionada com a outra e a felicidade nossa. É imenso ver um companheiro fazer esse projeto tão bonito e tão necessário. Parabéns. Bom, meus irmãos, depois desta aula, né, que o Jânio nos brindou, eu gostaria de pedir para que vocês pudessem se expressar no sentido de enriquecer ainda mais o conhecimento aqui aurido. Então, a partir de agora, o microfone está à disposição, cada um vai abrindo e eu vou chamando um a um. Bom, vamos ver quem foi que abriu. Acho que foi João. João, pode falar, João. Ok. Ao companheiro Pacelli, fiquei muito feliz, Pacelli, em ver a forma como você fez a abordagem, inclusive colocando situações próprias do seu dia a dia. É como o irmão Antônio falou, né? É notório a modificação que a doutrina ela nos coloca, né? Porque é a fé raciocinada, né? E com isso, você demonstrou na sua apresentação, acima de tudo, a humildade, né, de colocar coisas particulares suas, que isso é muito importante. Aí é o que o Antônio falou, a renovação, tá só, permanente, né, da nossa reforma íntima. E foi muito bem colocada as situações, e realmente a brandura, a pessoa ser branda e pacífica, realmente ela conquista um grande espaço de amigos, tanto na família como na sociedade, e você consegue enxergar, através dessas virtudes, tá? Você consegue enxergar, a partir de nós, né, os nossos próprios defeitos também, né, porque as virtudes, quando elas são abrangentes, elas também nos colocam como espelhos para refletir em cima daquilo que realmente ainda estamos engatinhando, né? E isso aí, a sua apresentação, realmente, ela colocou essas diversas facetas do nosso comportamento humano. Muito obrigado a todos, é isso que eu queria falar. Muito obrigado, irmão João. E vamos prosseguir com a oportunidade de que algum dos irmãos possa se colocar. Antônio, primeiro eu quero dar parabéns para Eugênio. Foi muito boa, Eugênio, a sua explanação.
maravilhosa. Eu não tenho nem muita coisa para acrescentar, mas eu vou comentar aqui a questão número 6, que trata da afabilidade e a doçura, né? Onde ele diz que a educação e as relações mundanas podem dar ao homem o verniz dessas qualidades, né? Entretanto, nem sempre essas pessoas são de fato afáveis, né? Tem a afabilidade e a doçura no seu coração. É apenas o verniz que elas usam e no momento em que são contrariadas, né? Então demonstram que não são assim tão brandas, né? E aí vem aqui no item 7, né, a questão da paciência, né? E eu grifei aqui esse item, no item 7, onde se diz que é muito mais meritório, né, que nós perdoarmos aqueles que Deus colocou no nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para provar a nossa paciência. Então, é que nós devemos agradecer quando encontramos essas pessoas no nosso caminho, né? Porque estamos exercitando, então, essa virtude, que é a virtude da paciência. E aqui no item 8, né, que ele fala da obediência e da resignação, né, que são duas virtudes companheiras, né, da doçura, e são muito ativas, né, embora os homens erradamente confundam isso com a negação do sentimento e da vontade. Ou seja, muitas pessoas se mostram obedientes e resignados, mas elas não estão de acordo com aquilo, elas estão se anulando, né? A gente vê muito isso, que principalmente muitas mulheres, né, que vivem sobre o jugo de um marido dominante, que gosta de controlar, né? Geralmente são mulheres que já vieram dessa situação, que foram crianças, que viveram nessa situação de domínio muito forte, onde elas não conseguiam se impor, né, já desde criança, né, e acabam contraindo casamento com homens com esse mesmo perfil, e vivem nessa questão de obediência e resignação, mas, de fato, não é uma coisa de razão, né? Não é uma coisa de razão e de coração. No fundo, é apenas mantendo aquele ciclo, né, que ela teve durante toda a vida. Então, a gente vê muito isso, muitas mulheres que se anulam em seus casamentos, vivendo sobre o jugo de um homem opressor. E tem até uma coisa interessante que o nosso amigo Pacelli falou, e eu me lembrei de um caso. Às vezes, você tem pessoas, né, homens ou mulheres, que são extremamente autoritários dentro de casa e no trabalho são mansos e pacíficos, ou o contrário, né? Eu já tive casos de pessoas que comentaram, esse cara aqui, esse chefe, ele é assim, tão rigoroso, ele é tão... tem esse comportamento muito autoritário, é porque lá na casa é uma manicaca. Então, quer dizer, são todos comportamentos que nós trazemos, né? E que, com esse conhecimento da doutrina, que a gente identifica isso, né? Que você se apercebe disso, e que se tem essa humildade para se trabalhar, né? E não agir como orgulhoso, que não reconhece, né, esses defeitos, essas oportunidades de melhorar, e culpam, né, como diz aqui, eu nasci assim igual a Gabriela, né, eu nasci assim, vou ser sempre assim, Gabriela, né. Então, nós somos seres que estamos aqui para evoluirmos, né, o nosso objetivo é esse, chegarmos à nossa evolução. É isso aí, meu irmão. Devolvo a palavra para você. Muito obrigado, Fátima, por essas reflexões, com que nos brindou e com muita propriedade. Bom, vamos continuar com o microfone aberto para alguém mais que queira se posicionar.
Vamos, irmãos, ninguém mais quer se posicionar? Posso me pronunciar? Claro, senhor. Meus irmãos, eu não quero falhar em não dar vazão à inspiração. E a doutrina espírita, ela é uma estrutura única. Apesar de estar esparsas em vários livros, mas ela é uma estrutura única. E que a gente precisa fazer as conexões. Eu vejo algumas vinculações e é necessário a gente consolidar. Primeiramente, eu acredito no que está escrito nesse livro. Eu tenho plena certeza que isso aqui veio de espíritos de uma estirpe altamente elevada, com o objetivo de iluminar a humanidade. Eu não tenho dúvida disso. Se eu não tenho a confiança na minha crença, paciência. Então, a gente viu, através de Fátima, o item 18, bem-aventurados que têm puro coração, quando é dito por João Evangelista o seguinte: meus bem-amados, são chegados os tempos em que, explicados, os erros se transformarão em verdades. Ensinar-vos-emos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a forte correlação que existe entre o que foi e o que é. Então, a gente está vendo aqui neste livro que eles, os espíritos, estão querendo nos esclarecer a respeito das parábolas. E essa leitura que o Eugênio fez hoje, essa explanação que ele fez desses itens, existe muita coisa de profundidade para a gente assimilar. Mas existe um ponto que me chamou a atenção, que está no item 7. Ele diz assim: a caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Todavia, existe outra muito mais penosa e, por conseguinte, muito mais meritória. Qual é? A de perdoarmos aqueles que Deus colocou no nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para provarem a nossa paciência. Ora, ele está dizendo aqui, no meu entendimento, que a maior caridade é nós trabalharmos a nossa reforma. Dar aos outros não nos faz melhor. E nós estamos aqui exatamente para fazermos essas modificações. Então, é colocado pelos Espíritos que a caridade mais meritória é a gente trabalhar a nossa tolerância, a nossa paciência, e a palavra que eu novamente volto a dizer, que está em todo o livro, nossa resignação. Entendendo que ele diz que a resignação é o sentimento do coração, é a razão do coração. Porque a gente entendeu brandamente, com confiança, que o sofrimento por que nós passamos é merecido e tem o objetivo de nos tornar melhor. Então, a gente se resigna conscientemente. Nosso coração se aquieta por entender o porquê de estarmos sofrendo. E quando a gente se aquieta, a gente se harmoniza. Favorece o bem-estar, a saúde. Então, cada ponto desse livro merece meditação e reflexão. Obrigado, Eugênio, obrigado a Fátima, que fez a sua exposição e suas colocações também. Obrigado a João de Deus e a todos. Fiquemos em paz.